Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do Leitura Pop Live. Do meu lado aqui temos Vitor Abu, né, que está segurando o ar para a gente poder conversar sobre mais um tema. O tema de hoje é thrillers psicológicos e o interior dos personagens. Vamos falar como são os personagens dentro dessa modalidade de suspense que é na verdade, um subgênero do suspense, do thriller, que pode ser policial, pode ser algumas outras possibilidades, mas hoje nós vamos falar sobre os psicológicos, MV, TV, cinema, literatura, tudo que você está acostumado a ver com a nossa leitura Pop Live. Muito obrigado, Vitor, por mais um programa especialíssimo aí com a gente. Oi, João. Olá, pessoal de casa. Mais um programa, hoje com cabelos a menos aqui. Carequíssima. E muitas sugestões, a gente tem bastante coisa para conversar, sugerir hoje aqui no nosso tema trilhas psicológicos interior do personagem. É isso aí. Gente, para começar, nós vamos começar como a gente sempre faz, que é primeiro falando sobre literatura, né? E como as coisas realmente funcionam, a literatura e tudo mais. Eu só quero introduzir a vocês sobre os thrillers do seguinte. Existem várias modalidades de thrillers. Então tem psicológico, tem policial, tem vários outros. E os thrillers psicológicos, eles são uma modalidade. Tá? Eu tô achando que deve estar travando um pouco aí, mas vocês perdoem, porque a gente faz uma gravação quase ao vivo, né? Porque eu tô me olhando e vendo que tá um pouco com delay, mas durante a gravação deve melhorar. Que é quando, o thriller psicológico, é quando você tem um suspense, que é colocado através de um plot, de uma storyline, uma longline, e que a resolução, ou melhor, o conflito, ele não é resolvido por meios físicos, ele é resolvido por meios psicológicos. Então depende muito da inteligência. Então, assim, não é um assassinato que aconteceu num determinado lugar e um grupo de policiais precisam correr atrás do assassino. Há sempre perseguições policiais e essas coisas. Não é sobre isso que se trata o thriller psicológico. Ele trata justamente da inteligência, tanto do personagem que comete o crime, quanto o personagem principal, enfim, que precisa de alguma forma montar uma estratégia. E aí, quando você tem esse conflito, que pode ser resolvido de diversas formas, uma delas justamente sendo a policial, você opta por criar um thriller psicológico, onde as emoções, os sentimentos, o interior dos personagens é que será o grande herói da produção, e não uma pessoa física utilizando de meios físicos para conseguir chegar a esse determinado lugar. Acredito eu que eu tenha conseguido dar uma contextualizada sobre exatamente o que é o thriller psicológico. Mas, vindo para a prática e a expressão do thriller psicológico na literatura, durante muito tempo nós tivemos muita confusão do que é do thriller psicológico, o que é do thriller policial e tudo mais, e alguns livros dizem muito sobre isso. Eu não vou pegar ele agora, porque eu acho que eu já mostrei ele em alguma oportunidade anterior, que é o livro Sinais Vitais de Robin Cook. Eu acho que eu mostrei ele em alguma oportunidade. Acho que sim. E o Sinais Vitais conta a história de Marissa, que é uma médica que sempre sonha em ser mãe, né? E aí ela descobre um grande esquema criminoso, uma fábrica de bebês criminosa, né? E aí qual é o meio que a Marissa utiliza para conseguir combater isso? A inteligência, é a organização, o pensamento, né? Muito do que ela sente, e a gente vê muito do que o personagem sente, o ponto de vista da Marissa, como ela enxerga o fato de existir essa fábrica de bebês clandestina, né? Enfim, tudo isso forma esse thriller psicológico que poderia ser resolvido de uma outra forma, por meios físicos, mas que o autor prefere utilizar um subgênero psicológico para conseguir chegar a determinado lugar. E aí eu passo ao Vitor para falar sobre literatura e como o thriller psicológico se expressa aí na literatura. Então, eu acho que, João, é uma questão que ainda vem, né, surgindo
aos poucos, acho que um pouco devagar também. A gente falou em alguns programas, né, sobre o suspense, né? A gente falou bastante sobre a Agatha Christie, Sidney Sheldon, Arthur Conan Doyle, que é o do Sherlock. Então, como que esses autores, né, eles vão se consolidando e esse suspense, né, o thriller policial, né, mais criminal mesmo. E o psicológico, ele ainda acho que a gente não tem tanto, né? Se a gente for pegar um pouco mais antigo, a gente vê esse predomínio do policial. O psicológico, a gente vê influências, né? Mais contemporâneas, influências muito de norte-americana, né? As séries adotaram muito esse estilo, que a gente vai ver um pouquinho também. Mas no Brasil, a gente já falou naquele programa, e hoje eu retomo, a gente falou sobre o suspense, como que ele se renova, né? E hoje eu queria novamente falar desse autor, que é o Rafael Montes. Sou fã mesmo, então falo e recomendo, e acho que, como a gente viu naquele programa, né, que ele traz diversos recursos, né, naquele lá eu foquei mais, né, que ele usava outros meios, então ele usava um capítulo só em WhatsApp, ele usava carta, ele usava desenho. Agora eu queria falar mais do Uma Mulher do Escuro, que é um romance, né, o último livro que o Rafael publicou e que foi, acho que no ano passado. Inclusive aqui na parte de trás tem um comentário, né, da Glória Pérez, um thriller psicológico feminino e potente com uma trama engenhosa, cheia de camadas e reviravoltas inesperadas. Fiquei hipnotizada. Então, justamente, essa é a história. Você chegou a ler já algum deles, João? Então, eu nunca cheguei a ler. Eu queria muito ler Suicidas, que eu acho muito interessante. E, e Dias Perfeitos também, que eu queria ler muito Dias Perfeitos, até por conta de toda a história. Que eu acho que a gente poderia também incluir até Dias Perfeitos em thriller psicológico, acredito eu. Uhum. Né? Por conta do suspense e da forma que é colocado. Muito eu não sei qual que é o POV, né? O ponto de vista de Dias Perfeitos. Eu não sei se parte da menina ou se parte do psicopata. Aí eu não sei exatamente de onde que vem esse ponto de vista, justamente porque a partir dele a gente consegue identificar isso, né? De como que as coisas procedem e tudo mais. Mas Mas o ponto de vista é narrador, observador, né? Não é personagem, não. não, mas aí quem que é o protagonista mesmo? É a menina ou o psicopata? Eu acho que é um psicopata, né? Então, aí parte dessa premissa de que é um cara. Eu tava até pensando aqui, Vitor, eu acho que. Eu até pesquisei de quando era, porque eu não tô muito convencido que era dos anos 60. Pra mim era um pouco mais antigo, pra mim era dos anos 40. Tô um pouco confuso em relação a isso. Mas eu acho que muito, até da literatura, abraçou muito de Psicose, do Hitchcock. Né? Eu acho que a Uhum. questão do thriller psicológico, de como. Porque é engraçado que nem sempre a psicopatia ela é tratada em thrillers psicológicos. Né? Você precisa ver de como você vai contar. E aí a gente pode até remontar dois últimos programas nossos, que foi a questão do suspense, quando a gente falou de suspense de maneira geral, e mais antigo ainda, ou não tô lembrado, sobre a narrativa. Que Primeiro. muitas vezes pode ser que o autor ele não decida no próprio livro, ou no próprio filme, ou na própria série, enfim, qual vai ser o subgênero do thriller. Uhum. Mas, quando ele define a narrativa e como ele vai contar essa história, pode ser que automaticamente a gente chegue a um denominador comum de como ele está contando aquilo, né? Porque se você faz um psicopata que mata todo mundo, que é inteligente, mas ninguém sabe onde ele está, e você tem até vidas expostas a um psicopata que mata todo mundo, ninguém sabe de onde ele vem, de onde sabe onde ele está, mas o Everton utiliza um grupo de policiais para combater aquilo, para combater aquele crime e para chegar até o personagem. Então a gente percebe que ele tem um psicopata, como na obra de Dias Perfeitos, como em You, como em outras produções, mas a forma que ele utiliza para combater, que eu acho que é aí que mora
a questão da diferenciação dos thrillers, a forma que ele usa para combater é um grupo de policiais. E eles, sim, são os protagonistas da história, que é o Murilo e a Marina, né, que é o Bruno Gissoni e a... Não tô lembrando quem é a Marina. Não é Camila, não? Não, a Camila é a Helena, a Camila é a vilã. Eu não tô lembrando quem que é a Marina. Mas, enfim, hoje eu vou na Lancelot, acho que é o Lancelot. São esses dois personagens e que eles são os protagonistas. Então, assim, não quer dizer toda obra sobre psicopatia é sobre thriller psicológico, né? Alguns momentos, porque é o que eu acabei de contextualizar no início. Depende de como da forma que é o contado. autor conta e de quem é o protagonista, porque é o que eu tô te falando. Dias Perfeitos. Você pode ter um thriller psicológico, você pode ter um thriller policial, a depender se os protagonistas fossem os policiais que estivessem em busca da menina, ou enfim, sabe, você pode mudar de acordo. Mas você trouxe mais algum outro livro? Então, esse eu queria até fazer um outro comentário que também na parte de trás, além desse comentário que eu falei, tem um da autora da série You, né, que a gente vai falar também, que tem super a ver com esse gênero, que ela fala: o ritmo, a escrita e a delicada construção da protagonista me arrebataram. Como em Dias Perfeitos, fui conduzida para o escuro. É muito importante, interessante isso, né? Conduzido para o escuro, brinca até com o título, né? Que é a Mulher no Escuro. E é um ótimo livro. Acho que não vou falar do que se trata, posso até... Vou ler um parágrafo final aqui da parte de trás. Vitória Bravo tinha 4 anos quando um homem invadiu sua casa e matou toda a sua família. Única sobrevivente, ela se tornou uma jovem solitária e tímida, com pesadelos frequentes e sérias dificuldades para se relacionar. Seu refúgio é observar a vida alheia pelas janelas do apartamento onde mora. Mas o passado está espreito e ela não sabe mais em quem acreditar. Então, né, chega um momento em que ela começa muito a se enfrentar com esses dilemas próprios, né? Então, e qual deles, né? Porque ela passa por... começa a receber coisas, presentes e tal, e aí ela fica nesse terror interno, mas também externo, né? Então, é isso que é interessante. Esse terror e essa questão... Que faz o psicológico, né? Que você estava falando. Então, vai muito... Eu vou te ser sincero, Vitor. Eu acho que eu e Vitor, a gente geralmente debate, conversa antes de começar o programa sobre o que a gente acha... Deixa eu chegar pra frente aqui que eu tô achando que minha cara fica mais centralizada. Sobre o que a gente acha a respeito enfim, dos temas que a gente retrata aqui no programa. E a gente estava conversando e eu falei com o Vitor que eu acho que muitas pessoas têm preguiça de fazer o thriller psicológico. Dada a dificuldade que ele tem e que ele precisa colocar para retratar. Então, ele tem um personagem, ele tem uma história, e na hora que ele vai definir o caminho, se vai ser para cá, ou se vai ser para cá, se vai ser para o policial, ou se vai ser para o psicológico, ele vai precisar pensar muito em tudo. O personagem principal tem que ser tudo. Tem que ser um personagem extremamente complexo, que chama extremamente atenção, tudo mais. Então, há uma certa preguiça, eu acredito, por parte de parte considerável dos escritores, de retratar esse thriller psicológico. Porque você precisa falar disso. Então você precisa falar das lutas internas da personagem, das lutas externas que ela precisa travar. Você precisa ter uma individualidade da personagem, tomar muito cuidado que você não pode ultrapassar muito o limite. Você também tem que tomar cuidado que o personagem que vivencia aquilo tudo precisa ter independência em relação aos outros personagens e todas essas questões. Eu acho que isso, João, requer também um trabalho, né? Não é só chegar e falar do psicológico do interior, mas para isso você tem que, às vezes, pesquisar. Se for falar da psicopatia ou sociopatia, exige uma pesquisa. Às vezes é muito mais fácil você fazer uma história de... né, alguém roubou um lugar, ou assaltou, ou matou, e vai lá um detetive e resolve. Óbvio que tem ótimas histórias nesse estilo, mas... Não há demérito, né? Exatamente. Mas as psicológicas, elas têm outras camadas envolvidas. Então, terminando um outro livro que eu trouxe aqui, que eu ainda não li. Eu tenho esse livro e eu vi, né, que ele se trata de um thriller psicológico, que é o Lone. Acho que você conhece, João, porque eu já te falei uma vez que
que eu estava pensando em adaptar. E muito interessante, então não vou assim comentar porque ainda não li. Tem outros, pessoal, que a gente pesquisou, até pesquisei aqui, fiz uma colinha para citar, mas livros que eu não conheço. Então, a gente falei sobre os que eu conheço, que os que eu li, que é o Mulher no Escuro e Dias Perfeitos. E também tem outros, né? A Garota na Casa da Colina, Morte Súbita, da J.K. Rowling, também se enquadra nesse gênero, segundo os sites que eu pesquisei. E agora a gente vai ver nas séries, né, João? É isso aí. As séries, elas estão mais próximas dos thrillers psicológicos. Tem várias Exatamente. séries com thrillers Muitos psicológicos. filmes também. Muitos filmes, eu acho que a gente também está no momento disso. Eu falo muito sobre globalização, eu e o Vitor também estamos ministrando uma oficina de novos escritores, e eu muito falo sobre a globalização, que é a possibilidade da gente conseguir conversar com várias pessoas do mundo inteiro através da nossa escrita. A nossa escrita ser clara, objetiva, para que a gente consiga conversar com o mundo inteiro. E aí, Vitor, eu queria começar até falando por um filme para puxar disso, que é Um Contratempo. Um Contratempo eu assisti na semana retrasada, se eu não me engano. Eu só vou ver que da onde exatamente que é Um Contratempo. Eu acho que eu sei. Mas eu só vou confirmar. Da Espanha. Suspense espanhol. Aqui tá falando que é um filme policial. Eu não acredito que seja um filme policial. E tem na Netflix, tá? Tem Netflix. Eu não acredito que seja um filme policial, porque o personagem principal, ele é um cara que conta a história a partir do seu ponto de vista. E aí ele conta, eu não vou dar muito spoiler, porque o filme é muito... Tem spoiler o tempo todo, então não dá muito pra ele nem falar muito sobre ele. Mas ele é um filme que ele é contado através do ponto de vista de um homem que teve a sua amante assassinada misteriosamente e que também se envolveu em um acidente de carro que acabou levando um cara à morte, né? E aí ele e a amante ocultaram esse corpo. E aí, a partir desse momento, existe sua versão, até porque ele está sendo acusado da morte da própria amante. E aí existe toda essa questão que ele conta sobre a família dele e os dilemas que ele passa em relação àquilo. Inclusive, como era a relação dele com essa amante. Ele fala que era uma relação conflituosa, que a amante era muito ambiciosa, que não era uma pessoa fácil de se lidar. E toda aquela questão. Por isso que eu não acho que é policial, porque não teve muita coisa. É um filme completamente de versões, enfim, toda essa questão. Por que eu acho interessante o Contratempo, Vitor, até, em relação a isso? Porque eu acho que a gente está conseguindo buscar, justamente por ele ser um filme espanhol, a gente está conseguindo buscar uma linguagem mais universal para retratar até mesmo os thrillers psicológicos. Aos poucos a gente está afastando um pouco os vícios que cada lugar tem. Por exemplo, Elite tem um vício das produções de língua espanhola, que é o vício do alto nível de drama, né? E o Brasil também até tem alguns de seus vícios, que é o fato de fazer novelões. Então o Brasil tem mania de fazer reviravoltas absurdas. E os Estados Unidos já é mais limpinho, porque ele está acostumado a fazer aquele tipo de produção há muito tempo. E a ser o grande monopólio da produção de séries do mundo. Né? Os Estados Unidos e um pouco da Inglaterra, mas mais os Estados Unidos. E a gente está conseguindo tirar um pouco do vício. Né? Um Contratempo já tira um pouco do vício. Algumas produções brasileiras, como a própria Sob Pressão, que eu acredito que seja um thriller psicológico, de uma forma mais diferente, tá? Uma adaptação, até porque ele é um thriller médico, que é mais uma variação. Então, mas existem muitas variações do thriller. Você tira do psicológico, você tem o médico. Aí você tira do policial, você tem o criminal. E aí você tem vários. Mas eu acho isso interessante. Que a gente está conseguindo criar thrillers psicológicos que eles conseguem conversar. Em outra oportunidade, conversamos sobre Dias Perfeitos. E falamos sobre como Dias Perfeitos consegue imprimir no Brasil um universo sem vícios que os Estados Unidos estão acostumados a empregar. Né? Eu acho que isso é interessante. E outra coisa, João, importante sempre que a gente já falou na outra vez, e acho que também volta, né, com Uma Mulher no Escuro, Dias Perfeitos, e também uma série que a gente vai citar logo, que é
trazer também esse gênero que às vezes é muito internacional, né, para o Brasil, mas que a gente assiste e saiba que é uma obra no Brasil, com marcas daquele lugar. Então, por exemplo, os tons, às vezes, um pouco de crônica, um pouco de cotidianos, e até na série, já falando qual é, que é Dupla Identidade, né, da Glória, também tem bastante desse elemento, né, como se passa no Rio de Janeiro, então tem várias, estava pesquisando aqui, 95% das cenas foram gravadas na rua. Então, a influência, né, mostrar não só fazer uma série de suspense ou de thriller psicológico que pareça internacional, porque é o gênero que lá tem mais. Mas justamente trazer isso para cá com as características de cá também. Com certeza. Eu acho que isso é interessante. O Brasil, na verdade, falando agora um paralelo um pouco sobre os thrillers psicológicos e tudo mais, o Brasil, na verdade, ele tem uma certa necessidade da TV aberta para conseguir atingir um número de audiência. Então, por exemplo, para você conseguir transformar o Anas num sucesso internacional, um sucesso nacional, foi necessário exibi-las às 10 da noite. E para você transformar a Dupla Identidade num sucesso nacional, foi necessário você exibir ela às 10 da noite. Então, assim, eu acho que aos poucos a gente vai começar a desgrudar e a ficar parecidos em relação. Porque eu ainda acho que Dupla Identidade tem alguns vícios de novela. Acho que ainda tem alguns vícios ali, por exemplo, a Dupla Identidade tem alguns núcleos paralelos. E que eles são extremamente paralelos, são extremamente para encher episódio. Porque nas tramas, na série, na verdade, você sempre tem paralelos que às vezes não estão ligados ao principal. Não diretamente, mas indiretamente estão ali. Eu digo isso porque, por exemplo, e também assim, é uma escadinha, né? Um ligando o outro. Orphan Black, que também poderia caberia até como thriller psicológico, mas vou até dar um ponto aqui só para explicar a vocês o seguinte. Existem várias variações do thriller, como eu disse várias vezes durante o programa. Só que você funciona da seguinte maneira. Você aplica por especialização. Como funciona isso? Sob Pressão é um thriller psicológico? É um thriller psicológico. Orphan Black é um thriller psicológico? É um thriller psicológico. Mas existe um gênero, um subgênero mais específico do que o thriller psicológico, que é o thriller científico, no caso de Orphan Black, que fala sobre clonagem, e tem o thriller médico, que pro caso de Sob Pressão se encaixa. Então, às vezes você vai ver a gente citando algumas produções assim, mas é porque elas se encaixam, mas é porque elas têm uma variação mais específica que permite que elas se encaixem lá em outra modalidade. Mas, eu citando Orphan Black, Vitor, até, existe o thriller psicológico principal, que é a mocinha com seus várias questões, e depois ela descobre que existem várias dela, né? Vários clones. E esses clones têm vidas particulares, problemas particulares. E essa personagem principal, que é a Sarah, ela, além de tudo, ela tem um irmão problemático, que é muito bom, mas é problemático. E ela tem um problema de guarda em relação à filha e à avó da filha. Então, assim, existem paralelos, mas paralelos que surgem do núcleo principal. E eu acho que a Glória Pérez, ela pecou um pouco nisso. E aí a gente acabou vivenciando algumas questões. Mas voltando mais especificamente à questão do thriller psicológico, atualmente, não sei se você concorda comigo, Vitor, há um interesse das TVs em fortificar essa proliferação do núcleo thriller psicológico, com as adaptações dos livros psicológicos de sucesso, né? Eu acho que nunca se viu tantas adaptações em relação a isso. O que você acha? Das adaptações, né? Então, eu acho que sim, acho que tem muito dessas adaptações para os filmes, para as séries. Outro que também era livro, agora eu não sei, posso conferir depois. Se primeiro era livro ou se primeiro era filme, provavelmente era livro. E depois virou um filme, que é um filme que eu acho um dos melhores filmes que eu já vi, que é Garota Exemplar, né? Que é um pouco difícil até às vezes de explicar, porque ele é cheio de coisas. Se eu falar um detalhe, posso já... Né? O final, não vou falar qual é, mas o final é maravilhoso. E é justamente, acho que é aí que ele vai... Acho que onde ele se consolida mais como thriller psicológico, eu acho que é nesse meio pro final.
né? Que é o desaparecimento, né, da mulher. Não sei se ela chega a ser dada como morta, João, ou só desaparece. Então, eu não cheguei a assistir todo, mas eu lembro do livro, na verdade, e ela. Eu acho que não, acho que ela só desaparece. Eu acho, Eu né? também acho. Então, ela desaparece. E é isso, gente. Tem que pesquisar, tem que ver, tem a Netflix também. Acho que foi indicado até o Oscar na época, ganhou alguma coisa, enfim. Muito bom. Outro que também tá na Netflix, que também é essa coisa de uma grande reviravolta, mais pro final, que é Fratura, um filme que faz pouco tempo, né? Acho que foi ano passado, sei lá, que eles colocaram na Netflix, e que também tem essa grande mudança, e é muito psicológico, o personagem é muito assim, problemático, digamos assim, complexo. Né? E aí o que a gente colocou aqui, o interior. Esse interior dele é super explorado. E já falamos, né, de um contratempo. Outra também que é a série You, que eu só citei também, João, que. João chegou a ver toda, João? Não, eu assisti a primeira temporada. Então tá bom, porque a segunda não. A segunda acho que a gente pode fingir que não existe. Mas a primeira é muito boa. A segunda não é que seja ruim, é porque a segunda eu acho que ela acaba sendo uma. Ele viu que deu sucesso, né? Acho que é ela, a autora, viu que deu sucesso e aí ficou muito semelhante. Então, acho que alguns momentos fica um pouco previsível e a questão do psicológico deixa um pouco. Uhum. A primeira não, a primeira eu acho maravilhosa. Também tá na Netflix. Aí tem outros filmes que eu pesquisei, pessoal, que tem lá na Netflix, tem um gênero lá, né? Se você pesquisar aqueles gênerozinhos, tem uma aba só de trailer psicológico. Aí tem alguns aqui, como Obsessão Secreta, The Perfection, Campo do Medo, que é um muito bom. 1922 também é ótimo, que é baseado num conto do Stephen King, que também é um. O Stephen King, acho que ele mistura um pouco, né? O psicológico também com outros gêneros, até com um pouco do terror, né? It, do palhaço lá. Então, eu acho interessante. Eu gosto muito do Stephen. E eu acho It maravilhoso, porque é um dos poucos filmes, né? Enfim, só para poder abrir essa questão, um dos poucos filmes que ele tem história particular dos personagens. Então eu realmente fiquei muito. Uhum. Tem um casalzinho lá, né? Que depois eu não sei como é que vai se desenvolver no It 2, que eu não sei quando vai sair. Ou não sei se já saiu também. Mas que é muito interessante, mas enfim. Eu acho que essa questão do interior dos personagens, vamos lá nela. Eu não tinha notado aqui, mas como a gente foi falando, você já assistiu Bates Motel, Vitor? Não. Tá na minha lista eternamente, né? Bates é muito boa. Eu acho que é a melhor série de thriller psicológico, sem sombra de dúvidas. Pra mim, é um pouco decepcionante por ter assistido Bates Motel, porque eu acho que é de uma construção absurda. Eu sou uma pessoa apaixonada em coisas minimalistas. Eu amo coisas minimalistas. Tipo, o episódio ele pode não acontecer nada, desde que ele seja muito bem pensado, sabe? E eu lembro que tem um episódio Uhum. que o Norman vai com a mãe dele pro teatro. É um episódio todo ligado a essa ida ao teatro e é simplesmente perfeito. Para quem não sabe, Bates Motel é baseado na obra do Hitchcock, Psicose, com algumas alterações. Algumas alterações foram feitas porque hoje nós estamos mais atentos, mas lá atrás já era uma obra muito inteligente, né? Porque ela é uma trama que e eu posso adiantar a vocês que em Eterno Enquanto Dure eu utilizei um pouco disso para poder. Eu não lembro se eu cheguei a assistir Psicose, ou se na época eu estava muito ligado a Hitchcock. Eu acho que eu estava estudando muito Hitchcock na época. Mas que é a questão minimalista. Que os takes, tudo era muito perfeito. Então, assim, eu não esqueço que tem uma parte, tem até o Entre Planos, eu não sei se você já assistiu esse vídeo, Vitor, do Entre Planos, que fala sobre Hitchcock, e que ele fala assim, o Norman, lá na década de 60, pra mim era 40, mas tá falando que é 60, quando lançou Psicose, era assim, ele ficava entre algum animal morto, sabe, na parede, e do outro lado ele ficava de um lugar sereno. Então até a cenografia, os takes, era para mostrar como o personagem era dúbio, né? Porque o Uhum. Norman
o Norman da primeira temporada, por exemplo, de Bates Motel, você nunca imagina que o Norman vai se tornar o que ele se torna no último episódio, né? Porque todo mundo sabe o final de Bates Motel, por causa do final de Psicose, né? Que ele chega ao ápice da loucura, né? O ápice da psicopatia, enfim. E eu acho que Bates Motel ela também empregou alguns elementos mais interessantes do que, o filme. O primeiro é que o protagonista de Psicose é um galã. Né? O protagonista de Psicose é um galã. Em Bates Motel, o protagonista não é um galã, é um menino, franzino e tudo mais. O segundo é que a Norma é maravilhosa. É uma personagem incrível e ganhou um certo protagonismo junto com o Norman. O terceiro é que, apesar deles diminuírem, aí vocês vão percebendo como é que é o interior do personagem e a questão do trilho psicológico. Apesar deles diminuírem isso que eu tô te falando, de o tempo todo mostrar nos takes um lado bom, um lado ruim, porque eu acho que isso muda muito em relação à direção, né? Nem em relação à escrita, que talvez isso não tivesse na escrita. Ela foca em como ele é um personagem extremamente agradável. Eu tenho que até ver quem escreveu Bates Motel depois. Foca em como ele é um personagem extremamente agradável. Ele é um perfeito mocinho. Enquanto o irmão dele é um cara todo problemático, mas que, ao passar do tempo, vai tomando esse posto de mocinho conforme o Norman vai piorando. Então, assim, o thriller psicológico, você não precisa de elementos físicos, repetindo, elementos físicos, para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Elas acontecem naturalmente, graças às próprias ambiguidades que você leva em relação ao seu personagem. A Academia Internacional de Cinema, né, ela deixou lá, eu não sei mais, eu perdi essa merda. Ela deixou lá uma ficha. Eu acho maravilhoso o site da Academia Internacional de Cinema, porque tem muita coisa lá legal, que serve muito pra gente. E uma ficha de personagens. Pode falar, eles colocam roteiros, né, também com as marcações. Isso. Tem aquela, uma vez que acho que foi você que mandou, João, a curva dramática. Tem artigos legais lá. Eles colocam muitas coisas legais. E aí eles colocaram a ficha de personagem, né? Que aí você na hora você tinha que se questionar sobre quem eram os amigos, por mais que eles não estivessem na produção, quem eram os melhores amigos daquele personagem, como era a relação dele com a mãe quando ele era pequeno, o que ele gostava, o que ele não gostava, para você mergulhar na psicologia do personagem. Eu acho que novela é difícil, mas eu acho que na novela da TV, mas eu acho que falta um pouco da vontade de trabalhar em equipe, sabe? Da produção. Eu penso assim, se eu fosse autor de novelas da TV, eu abraçaria aquela turma toda que tá ali como minha equipe e vamos para dentro de escritório e vamos debater e vamos chegar a uma conclusão e mergulhar na psicologia dos personagens. Eu acho que falta isso, sabe? Porque a novela é uma obra longa, mas são 155 capítulos para você pensar, e você consegue pensar isso em 2 semanas. Se você tiver uma equipe que te ajude e que faça você criar sinopse para capítulo a capítulo. Você pode fazer isso. Criar sinopse capítulo a capítulo de 4 linhas. Para você garantir que você não vai criar uma barriga. Garantir que você não vai diminuir o personagem, né? Ou que você vai trair o personagem. Então acho que falta muito isso. Porque, por exemplo, Vitor, eu duvido que para escrever A Luzia de Segundo Sol, o João Manuel Carneiro tenha feito uma ficha de personagem. Porque existem falhas, né? E aí é que acontece dos thrillers psicológicos cobrarem o autor deles de entrarem de cabeça na produção e obrigar ele a estudar o personagem, a estudar a psicologia do personagem. Mas aí eu te pergunto, você não acha que isso deveria ser uma regra para todos os gêneros? Porque, assim, tudo bem que eu acho que o thriller psicológico cobra um pouco mais, mas eu acho que a psicologia do personagem ela precisaria ser conseguida de outras maneiras também, em outros gêneros. Sim, eu acho que o thriller psicológico, claramente, ele precisa mais, até pelo nome, ele precisa justamente, como a gente colocou, desse interior, desse mergulho, desse aprofundamento da personalidade do personagem. Os outros gêneros, eu acho que eles são importantes para o que a gente já viu lá, logo lá no nosso começo, quando a gente falou sobre
construção, né? Esses personagens que eles têm personalidade, que eles têm a sua força, para eles não se tornarem inúteis ou sem valor, ou até que sejam traídos, né? Depois tinha que trair a função dele, a personalidade dele, para caber na história. Então, acho que sim, é muito importante. Em alguns gêneros, acho que mais do que em outros, né? Então, no suspense, no thriller psicológico, no romance, no drama. Não, por exemplo, que a comédia não precise, só que eu acho que às vezes não é tão necessário essa, dependendo da proposta, né? Essa psicologia de maneira tão mergulhada. Com certeza, eu acho que tem muito disso. Mas vamos lá então para TV. Você trouxe alguma coisa em relação a novelas que você identificou como thriller psicológico? Então, TV a gente falou já de dupla identidade e temos, né, que você trouxe aí para nossos bastidores que a gente falou sobre a favorita. Que eu acho que das novelas, acho que é que mais traz, né, João? Acho que as outras, não sei. Como a gente fala naquele outro programa, quando traz o suspense, às vezes é um subgênero, e aí foca tal, mais no policial, né? Como a regra do jogo e tal. Agora, o psicológico, eu acho que é só a favorita. Eu acho que havia uma intenção da Duca Rashid e da Thelma Guedes de um Homem Errado com o Rafael Montes, que elas escreveriam com o Rafael Montes, em retratar esse thriller psicológico. Acho que havia essa intenção delas em relação a essa questão toda, né? O protagonista, eu esqueci exatamente, acho que ele era testemunha de algum crime, alguma coisa do tipo assim. E aí era sobre ele, né? A história e tudo mais. Mas assim, eu acho que tinha esse interesse. A Favorita, ela foi uma trama de gênero e que deu certo. Né? Porque a gente tem muito disso de novela, de falar assim, é perigoso você investir em gênero, né? A década de 2010 aí, mas não tô colocando a culpa no gênero também, porque eu acho que se for de um único gênero, como foi a Favorita, que foi um thriller psicológico, ou a Próxima Vítima, eu acho que se encaixaria como um thriller... Não, acho que a Próxima Vítima é policial. Mas assim, era um thriller policial, a outra é um thriller psicológico, e ambas deram certo. Por quê que ambas deram certo? Por que a gente diz isso? Porque elas conseguiram atingir o público. Porque a gente começou a discutir muito em relação à década de 2010, porque a década de 2010 decidiu ramificar no horário das 9 os gêneros, né? Então você tem Regra do Jogo, que era um thriller psicológico, ou policial. Acho que policial. Era um thriller policial. Você tem Velho Chico, que é uma trama rural, né? Você tem A Lei do Amor, que é um romance. Aí você tem, antes dessas aí, a Regra do Jogo, você tem Babilônia. Antes de Babilônia vem o quê? Veio Império, que aí era um novelão mais clássico, que juntava muitas coisas. Mas assim, nessa sequência, Velho Chico e tal, você percebe que existem gêneros que estão sendo colocados no horário. Né? Enfim, aí a gente discutia muito sobre o que era correto. E a Favorita deu certo. Então, eu acho que a Favorita, infelizmente, acabou sendo a única trama de thriller psicológico que a gente teve no horário nobre. E eu acho que a única do horário da Globo, na verdade. A gente deve ter tido alguma outra. Acho que o outro, do Agnaldo Silva, é um thriller psicológico. Mas é uma novela extremamente esquecida. Nem eu sei contar muita história sobre a história dela. Acho que... Pois é, acho que as pessoas podem até achar que a gente só fala a favorita, só que quando, nesse quesito, nesse tema, acho que é a única realmente que a gente tem. E, João, qual você acha que é a maior dificuldade em construir um thriller psicológico? Então, eu acho que a maior dificuldade, ela começa exatamente na concepção de personagem. Eu acho que há um erro, na minha visão, na ordem da construção. Você escreveu Caros Amigos e aí você subverteu essa ordem corretamente, na minha visão, que é de você começar pelo personagem e depois ir para a história. Porque você consegue fazer o que você quiser com o personagem se ele te der abertura para isso. Ele precisa te dar possibilidade para isso, né? E aí, quando você vai e cria uma história, você sabe o seguinte: a história é essa, 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 essa.
Aí você monta toda uma sinopse. E depois você vai lá fazer o dramatiz personagem, que é quando você vai fazer o desenvolvimento do personagem, filho de quem, mãe de quem, como é que ele sente em relação à vida. Você subverte um pouco a lógica de que o personagem precisa ser forte o suficiente. Eu falo que toda vez que eu faço primeiro o personagem, depois a sinopse, eu consigo escrever a sinopse com muito mais clareza. Toda vez que eu apresento ela, ela é muito elogiada, porque eu mudo a ordem. Primeiro eu preciso fazer o personagem. Então acho que é uma preguiça de tipo assim, criar a storyline e falar, olha, não, peraí, a história que eu quero contar é de uma mulher que ficou presa no passado e que vivenciou um crime e que tenta fugir do crime no passado. Olha, eu criando a história na hora. Vamos pegar e vamos plagiar. E ela fica presa no passado e ela vê um crime lá no passado. E aí ela fica presa nesse passado e só vai conseguir sair de lá quando ela conseguir descobrir o enigma daquele crime. Né? E aí, enfim, essa é a história que eu quero contar. Mas quem é essa mulher? De onde ela veio? De onde ela vem? Como ela vive no presente? O que ela passa no... É super natural você ter um plot, você pegar e montar uma storyline. Mas acho que depois que você faz isso, você precisa necessariamente desenvolver quem é essa pessoa. Quais são as possibilidades que ela te dá? Ou seja, ela pode ser uma personagem que dê uma possibilidade, em algum momento, se você quiser, transformar ela em vilã, transformar ela de mocinha em vilã, ou uma vilã que pode ser transformada em mocinha em alguma possibilidade, em alguma situação. Então, acho que a maior dificuldade de construir, fazer um thriller psicológico está em disponibilidade. É o autor estar disponível para conseguir desenvolver, conversar com seus próprios personagens e interrogá-los. Eu acho que esse é o método. É sentar, você é a pessoa que está interrogando e perguntar para ele, fulano, como foi sua vida? E aí você vai digitando como se você fosse o escrivão e ele te respondesse internamente. Sabe? Como se ele falasse na sua cabeça, olha, na infância eu tive um problema assim, assado, aos 9 anos fui assediado e não consigo lembrar muito a imagem de quem é o assediador, mas isso me deixou marcas e tal, sabe? E você vai digitando exatamente o que o personagem tá te dizendo, o que ele tá falando para você. E além disso, quando você pergunta pro personagem, por exemplo, quem matou. Eu já escrevi, na verdade, já desenvolvi histórias que eu não sabia quem era o assassino. E aí eu pegar e digitar e eu perguntar, peraí, você é estranho. De eu virar para determinado personagem e falar, mas você é muito estranho. Você me dá. Então, assim, eu como autor mesmo, você me dá alguma dúvida. Eu duvido um pouco de você, duvido um pouco da sua honestidade. Né? E eu perguntar pro personagem isso. E também, antes que o dia amanheça, o personagem, que era o Dado, que eu escalei o Eduardo Moscovitz para poder fazer, ele era um cara que ele era o amor da infância da Teresa, que era a Ana Beatriz Nogueira, e ele retorna para conquistar esse amor do passado. Né? E ele é pai do Gabriel, que é o protagonista da trama. Que ela na época saiu e o Hugo, que era o da Carlos Machado, assumiu essa criança e tudo mais, e criou o Gabriel para que o Gabriel fosse o sucessor, enfim. E aí, em determinado momento, eu virei pro Dado, e eu olhei pro Dado e falei assim, peraí. Chegou um momento que eu falei, cara, eu não queria fazer isso com você, mas você me dá dúvidas. Você não é uma pessoa que fala a verdade o tempo todo. Alguma coisa você esconde. E aí ele falava na minha cabeça. O autor tem sempre seu ladinho esquizofrênico, né? E ele falava na minha cabeça que ele tinha uma outra família. Então ele falava na minha cabeça que ele tinha uma outra família e que esse era o segredo dele. E aí eu fui obrigado. Eu lembro que eu cheguei pro Wesley. Né? O Wesley vai assistir porque o Wesley assiste todos os nossos programas, mas na época eu lembro que eu cheguei pro Wesley e eu cheguei pra ele e falei assim, Wesley, você vai ficar muito pé da vida. Talvez você odeie esse personagem, talvez você não seja capaz de perdoá-lo. Mas eu não falei pra ele quem era o personagem, mas eu falei, mas eu vou ser obrigado a fazer uma coisa, porque o personagem tá gritando pra mim que ele é sonso e que ele esconde algo. E eu tenho que fazer. Então eu acho que você precisa estar disponível a fazer o que é necessário. Disponível a
a se desgastar emocionalmente, ter que escrever cenas e ter que fazer reviravoltas e ter que pensar e colocar a mente para trabalhar mais. E aí eu acho que essa disponibilidade. Exatamente. Eu tava vendo aqui também, João, pesquisando, a Netflix no site tem uma página, né, com os trilhos psicológicos. E tem dois que eu fiquei assim pensando que talvez, assim, um eu não conheço, que eu sei, acho que já viu e vai comentar. Mas queria falar do outro que é o Bird Box, que é o Caixa de Pássaros. Eu acho que, né, a Netflix coloca ele como um thriller psicológico, mas eu acho que ele tem outros, né, a gente vê também, acho entra como um dos gêneros. Né? Eu acho que tem também a questão da ficção científica, acho que também, porque né, um cenário acho que bem diferente, mas eu acho que se aproxima assim, tem o livro e o filme. Acho que o livro ele é mais psicológico ainda do que o filme. O livro eu acho muito, né, ele é muito bom. Agora o outro é o Poço. Você sabe que eu nunca assisti o Poço? Ele já tá na minha lista. Muita gente comentou que é muito Achei que você bom. tinha visto. Não, muita gente Ah, comentou que é muito bom e eu não assisti. Eu gosto muito de thriller psicológico, desde que ele seja um carretel. Eu acho que ele uhum. precisa ser um carretel. O meu problema com Bird Box, pelo menos o filme, é que eu acho que ele termina enrolado, sabe? Ele não desenrola, ele não, aos poucos ele não vai decifrando aquilo. E aí há um certo incômodo, apesar de eu ter amado o filme, mas há um certo incômodo em relação a ele não desenrolar aquele carretel para que aos poucos aquilo fique mais claro. É o que acontece, por exemplo, com a minha própria Eterno Enquanto Dure. Eu construí um carretel e né, vários. Mas chega no final, no último episódio, pelo menos da parte um, que a gente termina a parte um falando sobre. Peraí, gente, minha tia tá me ligando aqui, deixa eu colocar. A gente termina a parte um com 3 dos personagens principais nos anos 80. Então eu vou alinhar. Obviamente vai chegando um momento, mais pro final da parte 2 que vai estar todo mundo alinhado. Porque você vai colocando aquele carretel, né? Vai organizando aquela questão toda. Eu acho que How to Get Away é um thriller psicológico. Eu acho que How to Get Away ela vai alinhar no final. Você assistiu, né? Eu não assisti, mas eu acredito Todo, que ela deve alinhar no último episódio, né? A cronologia e todas essas questões pra gente sim, conseguir sim. finalizar ela. E aí me irrita um pouco o E Bird o final Box. é maravilhoso. Muito bom, gente. E eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. Sobre as web novelas. A gente tá faltando, né? As Então, webséries, web novelas. rapidinho, acho que a gente não tem tanto, né, esse mergulho do thriller psicológico. A gente já falou um pouco, né, quando a gente falou de narrativa de obras que trazem o psicológico. Eu acho que thriller psicológico, mais uma vez, vai parecer repetitivo, mas o juízo final, eu acho que se aproxima um pouco pelo gênero, pelas características, por mergulhar na mente, né, até de Bettina Marcos. O final é aquele, porque não tinha como ser outro, Uhum. né? Óbvio que não tinha como um ficar, né, e o outro pagar de bonzinho, que não tinha isso. Então eu acho que sim, também é um thriller psicológico. Assim, eu acho que o Wesley em si só, para não ser repetitivo mais uma vez, mas o Wesley por si só ele é um autor psicológico, ele é um autor mais psicológico do que social. Eu vejo pouca crítica social nas obras do Wesley, eu vejo mais crítica de como o ser humano reage. As tramas do Wesley são tramas de reação, eu acho que aí é que está o psicológico. E aí, quando ele escreve o juízo final, ele confirma esse thriller psicológico, porque ele tem todos os elementos, né? Não podemos esquecer que as web novelas, as webséries, elas são da internet. E elas têm leitores e não telespectadores. Então, por mais que a gente converse por roteiro, porque elas são em roteiro, a gente precisa conversar com o leitor e não com o diretor da produção que vai Do ator. conversar É. com o telespectador e tudo mais. Então acho que o Wesley propôs pra gente um questionamento em cima do Marcos, né? Trazendo uma certa mudancinha ali, porque ali naquela trama especificamente, o Marcos não é o preso injustamente, ele é o preso justo. Ele foi preso porque ele cometeu o crime, mas ele está questionando ali Uhum. se só ele deveria ter sido preso. Né? Então ele entende que a vingança que ele tem em relação a Bettina não é uma vingança de justiça, ele é uma vingança. E aí eu acho que
muito desse personagem, por mais que seja um roteiro, a gente sente muita trama falada do ponto de vista dele, né? Muito contado do ponto de... Tanto que eu falo que ele é um grande personagem por causa disso. Ele é do ponto de vista dele. Acho que nós tivemos outras produções que poderiam ter chegado a esse patamar, mas que erraram na mão, como Destino Rasgado, Vitor. Eu acho que poderia ter conseguido atingir o thriller psicológico. Por causa do Ernesto, que é do personagem principal, né? Eu acho que ela... porque assim, você tem um cara, eu penso assim, eu nunca li o Guardião de Memórias, que é a trama que se baseou, mas você tem um cara que troca as crianças lá, na verdade ele dá um dos filhos, porque tem síndrome de Down e tudo mais, e ele tem uma vida feliz, uma família legal, e ele precisa ocultar essa informação. Só que eu acho que o Renan abriu tanto, que chegou um momento que ficou um humor muito regionalista, né? Muito regionalista. É importante a gente lembrar que, por mais engraçado que seja, por exemplo, tem um filme que eles falam muito. Eu esqueci o nome, que é muito bom mesmo, mas um filme lá do Nordeste, que o Renan, o Wesley também gostam muito. Por mais que você fale que o filme seja muito interessante, muito engraçado, é um humor que quando você traz para Rio de Janeiro e São Paulo, nem todo mundo acha. É peculiar, sabe? Então, atualmente a gente vai lançar uma nova série aí de humor. Tanto que uma vez o Renan foi lá, colocou na série uma piada. Uma piada lá e o Pedro não entendeu a piada, porque realmente são as várias formas. E aí ele trouxe uma trama para Rio de Janeiro, falando de uma Cracolândia bem parecida com São Paulo, né? No universo. Eu acho também, João, que tem essa questão da alocação influencia muito. Aquela trama eu não via como Rio, via como São Paulo. Acho que pelo ar da história e tudo, eu acho que parecia muito com São Paulo. Mas eu acho também que por exemplo, ele deu um final muito digno pro Ernesto. Terminou muito bem. Mas eu sinto que no início ele não deu o devido protagonismo ao Ernesto. Talvez se ele tivesse dado o devido protagonismo ao Ernesto, mostrado as camadas dele, o interior do Ernesto, a construção dele início ao fim, o momento em que ele faz o que ele faz, em que ele relaxa. É o que aconteceu com a Bettina, né? Em que ele relaxa e que ele chega ao ápice da loucura quando ele vai tentando diminuir o impacto do que ele fez e depois o declínio. Se ele tivesse feito isso corretamente, talvez hoje aqui a gente estaria falando que Destino Rasgado é um bom exemplo de um thriller psicológico, bem como o Juízo Final. Mas infelizmente não aconteceu por conta dos problemas com os núcleos paralelos, que eram engraçados, mas que eram muito regionalistas, muito voltados a um humor nordestino, que é interessante desde que a trama seja com nordestinos, ou sobre nordestinos, ou no Nordeste. Mas quando você cria uma trama que é no Rio de Janeiro, que parece São Paulo, com um humor muito peculiar e regionalista, que o Renan é um autor regionalista, você vê um pouco de vício, né? É a mesma coisa que o Vitor pegar uma trama da Agatha Christie, adaptar e tacar o humor que ele está acostumado a tacar em Caros Amigos Ricos agora e em Dias Melhores. Não tem como. Pode ser sua essência, mas se você está escrevendo uma outra produção, você precisa, obviamente, se adaptar a ela. E aí que está a dificuldade de fazer o thriller psicológico. Você não pode vacilar, porque senão você... O problema não é... A pessoa não vai analisar o thriller psicológico quando vacila como... O autor escreveu um thriller psicológico mal sucedido. Ela vai falar que o autor fugiu do thriller psicológico. E aí, automaticamente, você não pode encaixar. Né? Exatamente. Então, se você tira a decisão psicológica, coloca, por exemplo, uma investigação policial e tal, pode ser um bom filme, uma boa história, só que perde, né? Dependendo de como a pessoa fizer, o psicológico. Acho que a gente falou tudo, né, João? Acho que Falamos isso. tudo. O tema tem muitas sugestões, gente. Que a gente falou de muitos livros, né? A gente falou até mais de filmes, séries, e também citou novela, web, enfim, tudo um pouco hoje nesse programa que foi muito bom. E eu adoro esse tipo de filme, principalmente. Eu acho maravilhoso esses filmes que a gente citou. Alguns ainda não vi, o Contratempo vou ver. Então,
ficam as dicas. É isso aí. Assistam os filmes que a gente sugeriu, são muito interessantes. Invistam isso, entrem lá na Academia Internacional do Cinema para vocês verem algumas coisas que tem lá, né? Porque é muito interessante. E só para finalizar, na semana que vem já temos o tema. Nós vamos falar sobre as multiplataformas, né? O multiverso das produções, né? Vamos falar de Marvel, vamos falar de como agora chegou o multiverso de Rosanne Svartman e Paul Haum, desde de Malhação Intensa como a Vida, que depois eles conseguiram trazer um pouco do universo de Intensa como a Vida para Malhação Sonhos, o spin-off que acho que teve um spin-off em relação a alguma produção, acho que totalmente demais. Oi? Sonhos teve a fanfic, né? Eles fizeram um concurso da fanfic e gravaram a que foi vencedora. A gente vai falar semana que vem, mas sabe, várias coisas, e isso se entende muito também nesse meio como a transmídia, que inclusive eu já li, já mandei pro João também um artigo que a Rosanne Schwartzman, autora e também doutora, né, nessa área de comunicação, fez sobre esse tema, muito interessante. Então, na semana que vem, além disso, nós vamos apresentar o novo plano de transmídia do Mega Pro. O Vitor é o responsável pelo setor, foi a pessoa que redigiu o documento, e a gente vai falar sobre esse setor. Se eu conseguir, eu prometo a vocês que eu chamo o Lucas aqui também, que foi a pessoa quem pediu esse plano emergencial em relação às franquias, e nós vamos apresentá-lo na semana que vem, como vamos fazer isso no Mega Pro e como funciona esse universo todo das franquias que veio lá dos Estados Unidos e que está chegando no Brasil com tudo. Um beijo a todos vocês, muito obrigado, Vitor, e até a semana que vem com mais um programa especialíssimo Leitura Pop Live. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, gente.